A compra de uma casa é, para a grande maioria, o compromisso financeiro mais longo das nossas vidas. Isto acontece porque, em Portugal e muitos outros países à volta do mundo, os salários não permitem, em tempo útil, poupar os montantes que a aquisição de uma habitação exige. Por isso mesmo, a este processo está regularmente associado um crédito de habitação e a escolha da entidade onde o fazemos é de extrema importância. Hoje, em conjunto com o ActiveBank, vou falar sobre quais os fatores a ter em conta nesta decisão, o que é preciso ter em mente para fazer uma comparação entre todas as opções e, naturalmente, como tomar a decisão pela melhor. Um financiamento bancário é nada mais nada menos que um serviço. Ninguém dá nada a ninguém e esta contrapartida terá sempre de existir. Só que, como em todos os serviços, há vários prestadores pelos quais podemos optar, cada um com a sua proposta de valor, as suas vantagens e desvantagens, um preço para o levarem a cabo. São estes e vários outros parâmetros, a ver daqui a pouco, que vão fazer tender a balança para um ou outro banco. A verdade é que esta escolha não tem de ser necessariamente a mais importante das nossas vidas, porque há formas de, no futuro, a revertermos ou optar por outra via que não aquela que nos parecia melhor agora. Ainda assim, nunca vai ser tão simples como tomá-la bem logo de início. Porque o compromisso que estamos a assumir ao contratar um crédito de habitação é, à partida, um a ser feito no longo prazo. Quanto melhor for, maior a nossa estabilidade financeira e menores vão ser as dores de cabeça na gestão da relação com o banco, que acontecem inevitavelmente quando o acordo, por algum motivo, deixa de nos dar tanta satisfação. Exatamente por estes motivos, o melhor é ter o parceiro certo ao lado para nos acompanhar nesta aventura. Questionam então quem será o parceiro certo? Qual é o banco com o melhor crédito de habitação? Estas tendem a ser as perguntas mais feitas quando começamos à procura. E era tão mais fácil se houvesse respostas assim tão diretas? Só que a verdade é que não há um melhor banco nem uma melhor opção. Pelo menos não um que encaixe nas necessidades e desejos de toda a gente. No episódio anterior falámos sobre a escolha da casa certa e sobre o facto de, ainda antes de se tratar do crédito de habitação, haver toda uma caminhada de autoconhecimento, de autodescoberta e de humildade a ser percorrida tanto de um ponto de vista racional como emocional, que nos ajuda a ter consciência das nossas necessidades e possibilidades. Isso também vai ter uma importância significativa nesta fase. A razão é simples. Não só do lado dos bancos existem várias soluções, com condições melhores ou piores, dependendo da perspectiva de quem as avalia, como do nosso lado, enquanto consumidores, há perfis distintos com objetivos distintos. É prioritário alinharmos estas duas variáveis para conseguirmos chegar à resposta da única pergunta que efetivamente interessa. Qual é a melhor solução de crédito de habitação para o meu caso em particular, neste preciso momento? Do lado da oferta, há várias alternativas. Por exemplo, no ActiveBank podemos fazer um financiamento para a aquisição e obras, só para obras, para autoconstrução. Podemos fazer um reforço do nosso crédito atual, uma transferência do crédito que temos atualmente noutra instituição. Depois há também muitos outros pontos a considerar, nomeadamente a qualidade do atendimento, se o apoio ao cliente, seja presencial, na agência ou por telefone, nos consegue ajudar com qualidade e brevidade se surgir alguma dúvida ou problema, o grau de digitalização da instituição e dos seus processos, se quisermos acompanhar o desenrolar da nossa situação numa eventual aplicação móvel ou não ter de andar com papelada de um lado para o outro, a rapidez com que o nosso enquadramento é avaliado, a dificuldade e exigências dos critérios que resultam na aprovação do financiamento, a reputação do banco, que podemos avaliar se tivermos amigos ou conhecidos já seus clientes ou acompanhando as notícias, a sensação de solidez e estabilidade que transmite. Já do nosso lado, temos de fazer as coisas de acordo com as nossas vontades, o que nos deixa ou não confortáveis, mas também tendo a nossa capacidade em consideração. Não quero endividar-me 40 anos? Tudo bem. Quero minimizar o valor da prestação todos os meses e por isso não me importo de prolongar a dívida, portanto faz sentido um financiamento no mais longo prazo possível? Tudo bem também. Mas se no final do dia ninguém estiver disposto a oferecer-nos as condições que desejamos, a linha por a linha, temos de nos sujeitar ao que existe ou fazer por melhorar o nosso grau de atratividade perante a banca. A mensagem a reter é que tudo vai depender das condições a que damos mais valor e que os bancos num determinado momento estão dispostos a oferecer, considerando que este é um mercado em constante mudança e o que hoje é melhor pode amanhã não ser. Apesar de todos estes fatores menos tangíveis de que falámos, há métricas concretas que podemos analisar nas propostas que nos são feitas para, pelo menos financeiramente falando, optarmos pela mais benéfica. Felizmente, para facilitar o consumo e interpretação de tantos pontos de informação, todos os bancos disponibilizam aos seus potenciais clientes uma chamada FIN, ou Ficha de Informação Normalizada Europeia. É um documento com uma estrutura igual de instituição para instituição e o objetivo é, com a sua leitura, as pessoas conseguirem de forma simples, dada a organização dos dados, estarem em plena consciência do que envolverá a contratação do seu crédito. Estes são alguns dos conceitos presentes nas FINs que devem ser compreendidos em pleno para de seguida os compararmos.
O montante do empréstimo é a quantidade total de dinheiro a ser concedida pela entidade credora. A duração do empréstimo é o período em meses durante o qual o contrato de crédito está em vigor. O tipo de empréstimo é a modalidade da operação que falámos há pouco, podendo ser um financiamento para a aquisição, para a autoconstrução e por aí fora. Os juros, num contexto de financiamento, são o seu custo e podem ser expressos por via de uma taxa, a TAN, ou taxa de juros anual nominal, ou de modo absoluto. Ou seja, se me emprestarem 1000 euros com uma TAN de 10% e eu reembolsar a totalidade ao final desses 12 meses, vou ter de pagar 100 euros em juros para além dos 1000 euros que me emprestaram. A taxa de juros pode ser fixa, se mantiver constante ao longo da duração do empréstimo, variável se puder evoluir positivamente ou negativamente no mesmo período, ou mista se se tratar de uma combinação das duas. A taxa fixa é definida de forma independente por cada banco e é geralmente mais elevada face à variável, porque no fundo estamos a pagar um extra num determinado momento para salvaguardar um imprevisto no futuro. É a definição literal de um seguro. A taxa variável, por outro lado, resulta da soma de duas componentes: o spread, que é a margem de lucro do banco, e a Euribor, que é uma taxa de referência definida tendo por base a taxa de juro média a que um conjunto de bancos europeus empresta dinheiro entre si. O MTIC é o montante total imputado ao consumidor, calculado através da soma do montante financiado com todos os custos da operação, incluindo os juros e os encargos bancários iniciais. Numa taxa fixa, este valor é verdadeiramente aquilo que vai ser pago se o contrato de crédito decorrer até ao fim. Já numa taxa variável, é apenas uma estimativa feita com base na Euribor à data da aprovação. As garantias exigidas são precisamente isso, aquilo que a entidade financeira nos pede como garantia de que cumprimos o nosso lado do acordo. Na grande maioria dos casos, num crédito de habitação, trata-se do próprio imóvel cuja aquisição pretendemos financiar. É a chamada hipoteca. Como quem diz, se falharmos com os pagamentos, em última instância, a casa passa a ser do banco. O valor presumido do imóvel ou da avaliação já feita é o seu valor atual de mercado, calculado através de uma avaliação realizada por um perito avaliador imobiliário. A TAEG, ou Taxa Anual de Encargos Efetiva Global, reflete o custo total do financiamento por ano expresso numa percentagem da quantia financiada. Ou seja, para além da TAN, inclui comissões iniciais, encargos bancários periódicos, seguros e por aí em diante. As comissões e despesas indicam os custos que são tidos em conta no cálculo desta TAEG. Os restantes, que não estão mencionados junto destes, costumam estar numa secção distinta onde constam outras informações. Falo do IMT, ou Imposto Municipal sobre as Transações Onerosas de Imóveis, e o Imposto de Selo sobre a Aquisição, o Registro da Escritura, por exemplo. Os seguros são 2 obrigatórios, um por lei em determinados casos, o seguro multirriscos, e outro como uma prática comum de minimização de risco por parte da banca, o seguro de vida, e uma panóplia de outros facultativos. O seguro de vida deve cobrir o pagamento em caso de morte e invalidez total e permanente do cliente. O seguro multirriscos cobre incêndios, tempestades, inundações e coisas do género. O montante da prestação dá-nos a noção de qual a responsabilidade mensal associada ao financiamento bancário, à qual se somam os seguros e outras despesas recorrentes se existirem. Se estivermos a olhar para uma taxa fixa, esta prestação vai ser igual durante todo o período de crédito. Para uma taxa variável, a prestação calculada é novamente relativa apenas ao cenário atual. Optando pela Euribor a 3 meses, manter-se-á durante um trimestre até a taxa ser revista, pela Euribor a 6 meses durante um semestre e pela Euribor a 12 meses por um ano inteiro. As vendas associadas facultativas são produtos adicionais propostos pelas entidades bancárias que podemos subscrever ou utilizar para usufruirmos de uma bonificação do spread. Pode ser um cartão de crédito, um seguro extra, um plano de poupança-reforma, um tipo de conta em particular, há mesmo muito por onde podem ir. Por último, a comissão de reembolso antecipado, uma penalização se for nossa vontade amortizar antecipadamente o crédito. Se tivermos optado por uma taxa variável, esta penalização é de 0,5% do montante a amortizar. Numa taxa fixa, a penalização passa a 2%. Para a nossa conveniência, no início ou no final destas FINs costuma haver uma página a resumir todos estes parâmetros. Mesmo se não estiver presente, é tirar uma meia hora para olhar para o documento que está bem dividido e bem explicado e é bastante claro. Tão importante como saber analisar as propostas de crédito é perceber como antes as obter para de seguida as compararmos. Podemos fazê-lo tanto ao falar diretamente com cada instituição financeira ou recorrendo ao serviço de um intermediário de crédito, que estabelece este contacto com múltiplas entidades por nós, poupando tempo e trabalho de forma totalmente gratuita para o consumidor. É importante saber, no entanto, que há alguns bancos que não são parceiros de nenhum intermediário e, por isso, é possível não conseguirmos obter as suas propostas se este for o nosso único recurso. A minha sugestão de abordagem é uma mistura entre os dois. Falarmos inicialmente com um intermediário de crédito com uma vasta rede de parceiros e depois ir ao contacto dos bancos com quem não têm acordos. No decorrer deste contacto vão todos pedir-nos a documentação necessária para avaliarem a nossa situação financeira, para a seguir fazerem as simulações, entregando-nos as tais FINs. Logo após termos todas essas propostas em mão, espalhámo-las por uma mesa e começamos a comparar os parâmetros sobre os quais acabámos de falar. Agora, claro que para fazer uma análise eficiente e justa de condições, preciso comparar coisas que façam sentido.
tem de partir dos mesmos pressupostos. O mesmo valor de financiamento, o mesmo prazo, o mesmo tipo de taxa. Se estiver a ver a prestação de um mesmo crédito com uma taxa variável a 40 anos versus um de 30, claro que a de 40 vai ser inferior porque o período é maior. De igual modo, se vir um METIC de 2 créditos com tudo igual, mas um com um valor de 100 mil euros, outro de 120 mil euros, obviamente o segundo vai ser maior. São todos estes pressupostos que convém serem definidos na tal fase de introspeção mediante o que nos der mais jeito e o que as nossas capacidades financeiras permitirem. Não há certos nem errados. Comparando duas propostas feitas sob os mesmíssimos critérios, tendo em consideração apenas as métricas financeiras, faz especial sentido olhar para a TAEG, para o METIC, para o montante da prestação, para o valor dos seguros, para as comissões bancárias únicas e para as recorrentes dos produtos obrigatórios associados. É este o processo de escolha do banco certo para o financiamento da nossa casa. Espero genuinamente que vos tenha sido útil, desejo-vos tudo bom e desfrutem do próximo episódio. Até já!